Você fala em países com um padrão social superior ao Brasil, principalmente o Canadá, no entanto, com um número acelerado e acentuado de dependentes. O dinheiro, ele não é um fator que ajuda a evitar a droga, ou ele, ao contrário, ele pode levar a pessoa até a essa dependência? Quando eu fiz o meu curso de pós-graduação, meu professor Dr. Ronaldo Laranjeira, na primeira aula, falou assim: a droga acompanha o dinheiro. Quanto maior a riqueza de um país, de uma cidade, de um bairro ou de uma família, mais vulnerável o filho está para o uso de alguma substância. Droga não é coisa de pobreza, não é coisa de favela. Droga é coisa de país rico. Só existe droga porque existe dinheiro, alguém comprando, alguém vendendo. Um mercado extremamente lucrativo. Então, quanto mais o Brasil melhorar economicamente, maior vai ser o problema. A droga acompanha o dinheiro, não vamos nos iludir isso. Quem alimenta o tráfico de drogas é a classe média, que sai e vai ao morro, vai à favela, às 10 horas da noite, para comprar algum tipo de substância. Que coisa! Quando a gente passa na região da Cracolândia, a gente vê aquelas pessoas andando para lá e para cá, às vezes elas param em frente ao carro, a gente até chama, né, zumbis, parece zumbis. E parece que aquelas pessoas nasceram lá. Quem são essas pessoas? Você que está lá dentro, você que convive e ajuda essas pessoas. Quem são essas pessoas, Ronaldo? Primeiro dizer que a Cracolândia, e hoje já diria até mais, quase todas as cidades do Brasil já tem uma pequena Cracolândia se formando. Uma parte deles são habitantes naturais, ou seja, permanentes. Vive de vender droga, vive de emprestar cachimbo para o outro usar droga, se acomodaram ali. Mas existe uma população circulante que vem de outros bairros para experimentar a experiência de usar droga dentro da Cracolândia. É como se fosse uma atração turística dentro do mundo da dependência química. Então, veja bem, eu diria que quando a gente fala Cracolândia, é importante falar duas ideias. Primeiro, por que a Cracolândia está aonde está? Resposta: porque existe muitas facilidades no entorno. Enquanto nós dermos ou permitirmos facilidades no entorno, ela lá estará. Mas o grande problema da Cracolândia é responder essa pergunta, que aliás é a mesma pergunta para as famílias cujos filhos usam droga. Aonde é que teu filho arruma dinheiro para usar droga? Aonde é que aquela população da Cracolândia arruma dinheiro para usar droga? Não existe droga de graça. Essa história que pipoqueiro dá droga de graça para aliviar o seu filho é fantasia. Não existe droga de graça. O dependente químico, primeiro ele usa o dinheiro dele, depois ele vende as coisas dele, depois ele furta as coisas da família, depois ele vai para a rua e vai furtar também na rua, vai se prostituir, vai traficar. E se você não estender a mão para tirar esse cara, ele vai um dia pegar teu filho ou teu neto. Eu vejo muitos pais, empresários, que dizem: olha, graças a Deus, nenhum dos meus filhos usou droga. E eu complemento: mas você vai ter netos e bisnetos, e é provável que um deles seja cooptado por um desses irmãos que estão em sofrimento, em desespero, e que estão dispostos a tudo para conseguir um momento de prazer fugaz. Você falou num determinado momento que a falta de perspectiva, ela é um dos fatores que pode levar a pessoa ao vício, a coisa que o vale. Essa falta de perspectiva passa também por falta de motivação, por facilidade, que me parece que foi inclusive o seu caso. Você conseguia dar tudo para a sua família e isso, ao invés de ser uma coisa boa para a família, acabou de alguma forma sendo prejudicial. Eu acho que a melhor palavra que define por que os filhos usam droga ou por que alguns filhos não usam droga é propósito de vida. Nós hoje temos uma geração de pessoas que não tem propósito de vida. Não sabem por que nasceram, não sabem que caminho seguir e não sabem nem o que quer. Quando você pergunta para uma pessoa, eu lido muito com jovens, meu filho, o que você quer na vida? Ele diz: eu não quero sofrer, eu não quero ser pobre. Peraí, eu perguntei o que você quer e ele me responde o que ele não quer. Então hoje eu falo que a melhor forma de se prevenir droga é falarmos em propósito de vida, falarmos em legado para gerações futuras, e isso é um exemplo que tem que começar dentro da família.
A família precisa ter um propósito de vida. Todas as famílias precisam deixar um legado, né? Eu gosto muito de dizer que no tratamento da dependência química e dos males da nossa sociedade, porque eu não estou só falando de dependência química, hoje eu me preocupo muito com famílias que têm filhos esquizofrênicos, filho com paciente que tenha problema psiquiátrico. Uma das coisas que pode melhorar o mundo é nós desenvolvermos nos nossos jovens a solidariedade pela dor alheia. Tanto para o jovem quanto para o adulto, né? Eu lido muito com empresários, amigos meus empresários, né? Já estão todos na faixa dos 60, 70 anos, em que a gente começa a perceber que o nosso tempo vai se expirar. E eu gosto da frase assim: olha, meu irmão, tão importante quanto viver bem é se preparar para morrer bem, aliviando a dor de alguém. Nós precisamos ser peritos em aliviar a dor dos outros. Esse é o caminho para a solução dos problemas sociais. Nós estamos falando de dificuldades, de problemas, mas a palavra esperança, ela pode estar nesse mundo, Ronaldo? Ah, como é importante a palavra esperança. Eu acho que a esperança é a palavra que não deixa a gente cair e nos mantém na perseverança, né? Eu digo para todas as pessoas que nos ouvem, dependência química tem solução. Existe um caminho. E nós ensinamos esse caminho. Eu normalmente, quando dou palestras, o meu assunto predileto de palestra é como tirar o filho da droga e o marido da bebida sem gastar dinheiro. E temos uma metodologia que só depende da família. Quando eu digo família, é especialmente mãe, viu? Não que as mães sejam culpadas, e nem são, mas elas lidam mais, elas são as que mais sofrem. Então, a mudança de comportamento da família frente ao problema é a grande estratégia para vencer a dependência química. As famílias atiram para todo quanto é lado e não tem uma estratégia definida. Não que seja uma estratégia definitiva, mas ele precisa ter uma estratégia. É igual no mundo empresarial. Você precisa ter uma estratégia para a tua empresa decolar. Você não pode sair montando 20 negócios diferentes achando que um vai dar certo. Nós precisamos pensar dessa forma. E como se chegar nessa estratégia, Ronaldo? Essa estratégia pode ser resumida numa frase, que demoramos 12 anos para elaborar. A frase é o seguinte, eu até vou dar um passo atrás. Eu falo para as famílias, se você quiser tirar teu filho da droga, é tão simples. Transforme a sua casa numa empresa. O que é que existe numa empresa que não existe na tua casa? Regras. Se você está numa empresa, se você faltar, você perde o domingo remunerado. Se você chegar atrasado, você pode perder o dia. Uma empresa tem regras. A droga nasce em lares onde as regras não estão bem claras. Então, a nossa estratégia predileta para tirar filho da droga é a seguinte frase: regras claras e por escrito e perdas inteligentes por amor, vírgula, escritas na mesma linha. Eu dou um exemplo, né? Regras e perdas. Você escreve, você pega uma cartolina, eu sou do tempo da cartolina, viu? Não tinha computador. Pega uma cartolina e escreve, regras da casa da Dona Maria, regras. Mas só escreve a primeira, regra número 1. O almoço nessa casa será servido todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriado, dia santo e dia do jogo do Corinthians, do meio-dia, meio-dia e 30, ponto. Essa é a regra. Depois vem a perda. Quem não comer nesse horário não comerá mais, porque eu vou trancar a cozinha e o que sobrar eu vou jogar no lixo. Aí vem vírgula, porque eu me recuso a dar facilidades para quem não cumpre as regras da minha casa. Então, regras, perdas e uma mãe que consiga dizer, eu me recuso a te dar facilidades se você não cumprir as regras da minha casa. É a mudança de comportamento de pai e mãe dentro de casa que vai criar as condições para o filho ou parar de usar droga ou pedir ajuda para sair da droga.